Pessoal, aula do dia 12/3, Direito Processual do Trabalho. Temos aqui vários elementos que tratam, por exemplo, das partes, procuradores, representação, substituição processual, litisconsórcio, mas existe um ponto aqui que eu quero discutir com vocês com maior atenção, que é o ponto da assistência judiciária e da justiça gratuita, tá? Porque é um ponto que está muito em voga frente à reforma trabalhista. Então, primeira coisa que a gente tem que dividir aqui, dissociar. O que é assistência judiciária? É a assistência prestada pelo sindicato ao membro da categoria, tá? Essa assistência deve ser gratuita, ok? Daí porque o empregador paga ao advogado do sindicato os honorários em caso de sucumbência, súmula 219 do TST, no antigo teor do que tínhamos aqui quanto às regras de honorário, tá? Justiça gratuita é diferente. É ajuizar a ação sem ter que pagar custas. Bacana? E aqui mora o grande problema, o grande perigo que a gente tem quanto à questão. Por quê? No STF, existe uma ação do controle concentrado de constitucionalidade que traz debate a respeito desse ponto. Traz um debate a respeito da gratuidade de justiça no âmbito do processo do trabalho, sugerindo que as alterações impostas pelo artigo 790 da CLT são alterações de natureza inconstitucional, porque violam, sobretudo, o artigo 5º, inciso 35 da Constituição, que trata do princípio da ubiquidade da jurisdição. Bacana? Então, nesse ponto aqui, ou dentro desse elemento aqui, nós devemos fazer uma observação bastante prudente. A matéria não foi julgada no Supremo e eu tenho duas divisões lá. Eu tenho o voto do ministro Fachin, que entende de fato pela violação à ubiquidade da jurisdição, e eu tenho um voto do ministro Barroso, que encampa a tese contrária, que fala o seguinte: não, cobrar custas do processo é um elemento que eu tenho para evitar a litigiosidade excessiva, tá? Dentro da minha cultura. Culturas modernas, eu digo democracias mais antigas, já encampam a ideia de processo coletivo, de molecularização da demanda, de menor litigiosidade entre os sujeitos, menor litigiosidade entre as partes, de modo que, nessa circunstância, os sujeitos, ou a maioria dos integrantes dessa sociedade, não ajuiza a ação como aventura jurídica ou simplesmente por ajuizar. O que o ministro Barroso fez é o que a jurisprudência, ou que a filosofia do direito moderno vem entendendo como análise econômica do direito. Olha, o direito ele não pode ser visto dissociado da economia e dos aspectos econômicos que lhe integram. Nessa circunstância das custas, então, cobrar custas seria sim uma alternativa para evitar a provocação massiva do Poder Judiciário, abarrotando muito as varas do trabalho, que causaria um prejuízo de natureza coletiva e não apenas individual. Por quê? Porque eu atraso o andamento do processo de quem realmente tem direito e de quem realmente precisa daquele provimento jurisdicional concretizado para conseguir, assim, satisfazer seus direitos. Muito bacana essa tese do ministro Barroso, me parece, pela composição atual da Corte, que é a que vai prevalecer no caso da justiça gratuita no processo do trabalho. Mas a leitura que a gente tem que fazer é mais ampla. Antes da reforma, não se vedava a concessão de justiça gratuita. É que o magistrado não concedia. Por quê? Porque ele de ofício poderia conceder justiça gratuita. Na verdade, o magistrado não determinava, pagamento de custas. Então, era da cultura do magistrado deferir sempre justiça gratuita. E a jurisprudência corroborava com isso, porque falava o seguinte: olha, quando houver condenação e litigância de má-fé, não necessariamente eu tenho que conceder ou tenho que determinar, pagamento de custas por aquele sujeito, inclusive o trabalhador, que foi condenado em litigância de má-fé. Então, nessa situação aqui, veja, o sujeito age de forma temerária, provoca o Poder Judiciário de forma temerária, paga multa por provocar o Poder Judiciário de forma temerária, mas ainda assim tem um acesso gratuito ao Poder Judiciário. Eu acho um absurdo esse posicionamento, embora seja um posicionamento que à época da legislação antiga, das regras antigas, prevalecia. Hoje, com a reforma trabalhista, a regra virou exceção e a exceção virou regra. Por quê? Porque a regra é determinar pagamento de custas. E eu tenho duas ressalvas aqui. Se o sujeito ganhar menos de 40 salários mínimos,
com base no teto do regime geral de previdência social, ele não precisará pagar custas e o juiz pode conceder a justiça gratuita para ele de ofício, independente de prova ou declaração. Bacana? Qual que é a crítica que se tem a esse dispositivo? Olha, ele percebe atualmente salário inferior a 40 salários mínimos? Ele percebia à época em que ele ajuizou a ação salário inferior a 40 salários mínimos? Ele percebia na empresa salário inferior a 40 salários mínimos? Ou, por exemplo, ele não recebe nada, mas ele tem investimentos que superam 40 salários mínimos. Eu tenho N circunstâncias aqui que trazem dúvida. Como que a jurisprudência tem se comportado aqui? Leva-se como base do critério de deferimento de custas de ofício, com base no 790, parágrafo 3º da CLT, o salário percebido à época da prestação de serviço. Se ele ganhava 2.000 na época, ou seja, inferior a 40% do regime geral de previdência social, e atualmente ele ganha 5, eu vou deferir a gratuidade de justiça com base no que ele ganhava à época, e não com base no que ele ganha agora, tá? E aí o parágrafo 4º, ele traz uma segunda ressalva, olha, o benefício da justiça gratuita será concedido à parte, veja só, quando fala parte, acepção ampla, empregado e empregador, que comprovar insuficiência de recursos para o pagamento das custas do processo. O que ele está falando? Olha, quando o trabalhador ganha menos de 40% do regime geral da Previdência Social, o juiz pode conceder a justiça gratuita de ofício. Se ele ganhar mais, vai depender de prova. E o que é essa prova? Vejam só, muitos julgados, pelo que tenho visto, têm entendido que basta uma declaração de hipossuficiência da parte. Ou seja, ele pede a gratuidade de justiça e declara sob as penas da lei que é pobre na acepção jurídica do termo. Isso seria um elemento de prova para o magistrado deferir justiça gratuita. Outro elemento seria o pedido na petição inicial, já na petição inicial, declaração de hipossuficiência, desde que o advogado tenha poderes para declarar a pobreza e pedir gratuidade de justiça. Bacana? Nesse ponto aqui, vem uma questão na prova que pede para eu trabalhar constitucionalidade ou inconstitucionalidade do tema. Qual é a tese que eu tenho que firmar? Olha, trabalhe antagonicamente os dois pontos aí da decisão do Supremo e firme a sua posição. Sugiro que você não utilize enunciados da Ana Matra que tratam a respeito disso, porque eles aparentemente são tendenciosos pela inconstitucionalidade integral da Lei 13.467, e não é o que verdadeiramente acontece. A Lei 13.467 trouxe limites bastante prudentes a serem observados por parte do magistrado, ok? E aí, último ponto, quanto ao pagamento de perícia, a responsabilidade pelo seu pagamento é da parte sucumbente no objeto da perícia, tá? Na pretensão objeto da perícia. Não muda o que tinha anteriormente, mas muda quando ele fala o seguinte, ó, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Ele está falando o seguinte, olha, ainda que a parte tenha recebido a justiça gratuita, ela vai ter que pagar honorários periciais, mas a gente vai ler todo o dispositivo 790B para que consigamos entender isso a fundo. Parágrafo 1º. Ao fixar o valor dos honorários periciais, o juízo deverá respeitar o limite máximo estabelecido pelo CSJT. Limite máximo do CSJT é R$1.000. Mas a jurisprudência admite o elastecimento desse limite com base na aplicação supletiva do Código de Processo Civil, que fala que o magistrado deve avaliar vários requisitos do laudo, sobretudo complexidade do trabalho, tempo dispendido, razoabilidade e proporcionalidade. Tá? Parágrafo 2º. O juízo poderá deferir parcelamento dos honorários periciais. Já que o trabalhador vai pagar os honorários, o juiz pode parcelar. E o juiz não poderá exigir, a contrário senso da jurisprudência antiga do TST, adiantamento de honorários para a realização da diligência pericial. Agora, se a parte, qualquer delas, sobretudo a empresa, entender pertinente antecipar honorários periciais, evidentemente que o juiz pode deferir nessa circunstância. O que ele não pode é exigir antecipação dos honorários. E o parágrafo 4º arremata no seguinte sentido: somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa referida no caput, ainda que em outro processo, a União responderá pelo encargo. Então ele fala o seguinte, olha, na circunstância em que o sujeito é beneficiário da justiça gratuita, mas não tenha ganho nada, aí sim, nesse caso, nessa situação,
esse sujeito vai pagar os honorários periciais, não vai pagar honorários periciais porque ficarão a cargo da União, já que essa pessoa, já que esse trabalhador não tem condições de arcar porque não recebeu em juízo, nem no processo A, nem no processo B, um outro processo ajuizado, dinheiro suficiente para saldar esses créditos. Bacana, pessoal? Essa era a nossa incursão sobre justiça gratuita. Sigamos em breve com mais pontos.